E a gente, claro, vai continuar acompanhando o estado de saúde dessas vítimas e quando uma batida desse tipo acontece, muita gente se pergunta como é que fica. Você que ainda anda de ônibus aí, sabe quais são os direitos dos passageiros nesses casos de acidentes? E são informações importantes, porque mesmo quando os ferimentos são leves, tem o gasto com remédios, quando perde o dia de serviço, então, quem fica com o prejuízo do desconto na renda? Afinal, tem gente que trabalha por conta própria, que não depende dos outros, né? Parou, não tem o salário e só recebe por aquilo que faz, que produz. Por isso a gente volta agora a conversar com o Fernando Manso, na sucursal. Fernando, qual é a obrigação da empresa? Qual é o direito do passageiro nessa hora? Em relação só às empresas, nós entramos em contato com elas, pedindo uma posição das donas dos ônibus envolvidos nesse acidente, só que nenhuma delas nos mandou uma resposta. Essa dúvida é uma dúvida que muita gente tem. Qual a obrigação de uma empresa em relação a esses acidentes com as pessoas que estavam dentro dos ônibus? Por isso, nós convidamos o advogado Walter Vecchiato Júnior, que é especialista nessa questão empresarial. Doutor, boa tarde. Qual é a obrigação da empresa ou das empresas nesse caso? Boa tarde. Em primeiro lugar, é importante colocar o seguinte: entre passageiro e empresa existe um contrato. Um contrato que faz do passageiro um consumidor e tem seus direitos protegidos em leis federais. As empresas de ônibus, elas têm a obrigação de promover segurança, higiene, pontualidade para os passageiros, desde o instante em que eles ingressam no ônibus, do embarque, até o instante que eles desembarcam. Então, a obrigação das empresas é essa daí. E elas são responsáveis, portanto, pela segurança, que é o que nos pertine aqui comentar, por todo o percurso. Houve o acidente, todos os danos provocados aos passageiros, as empresas são responsáveis por eles. Em caso de acidentes como esse de ontem, quem ficou ferido pode pedir algum tipo de ressarcimento? Essa mulher que teve um dos pés amputados, por exemplo, nós não sabemos com que ela trabalha, mas se ela ficar impossibilitada de trabalhar, o que a empresa vai ter que fazer por ela? A empresa é responsável. O dano aí é o dano material e o dano moral. O dano material envolve as despesas médicas, os tratamentos, os deslocamentos, os hospitais, os medicamentos, e os danos morais em função do constrangimento pelo acidente. Tudo isso deve ser indenizado pela empresa. Importante ressaltar o seguinte: há passageiros que efetivamente têm vínculos trabalhistas. Então, o afastamento, no caso de emprego, a Seguridade Social vai cobrir. E também é possível o DPVAT, a utilização do seguro DPVAT. Os passageiros podem, diante dos seus gastos, diante das suas invalidez, levar a qualquer seguradora o boletim de ocorrência e os documentos para pleitear esta indenização. Mas isto não livra as empresas de ônibus das indenizações. Muito obrigado, doutor Walter. Dino, nós tivemos a informação de que 5 dos passageiros que se feriram ontem e foram socorridos para Ribeirão Pires, essas 5 pessoas já tiveram alta do pronto-socorro. Dino. Obrigado, Fernando.